Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, aprendendo a perdoar. Isso aqui eu peguei de um texto de Mateus, aí no Evangelho. Quando chega no começo do Evangelho de Mateus, ele fica falando sobre o que Jesus vai fazer, fala das boas-venturanças, quando ele faz todo aquele momento gostoso com toda aquela multidão, depois ele começa e escreve a prece do Pai Nosso. A prece do Pai Nosso também está escrito aqui, e aí em seguida ele fala da importância de perdoar, e ele fala assim: olha, quando você chegar e for muito você a perdoar as pessoas que estão prejudicando ou de alguma forma te fizeram alguma coisa, se você perdoar, também você vai ser perdoado pelo meu Pai que está lá em cima. Agora, se você tiver dificuldade de perdoar as pessoas com as quais você convive, o Pai que está lá em cima também vai ter dificuldade de perdoar você. E a gente começa falando isso daqui, e o conceito de perdão é uma coisa muito importante, muito gostosa. E eu vou citar, nós temos os ressentimentos que são muito comuns que a gente tem. E os ressentimentos mais comuns que a gente pode ter é de pai e mãe. É muito comum no dia a dia a gente ter reclamação de pai e mãe. Pai, a gente reclama que o meu pai é frio, que o meu pai é autoritário, que eu falo que minha mãe é muito protetora, ou que minha mãe dá pouco afeto para mim. Então essas queixas são extremamente comuns e variam, e tem algumas mais sobre pai e sobre mãe. E para explicar isso daqui, eu vou conversar com você sobre o meu vizinho Miguel. Ele comprou uma árvore no Ceasa. Ele chegou, ele é vizinho de casa, e ele chegou, trouxe na sua perua uma árvore frutífera. E aí ele chegava e falava para a mãe: a casa é de muro com a minha. Ele trouxe na sua perua e fez uma cova de 1 metro por 1 metro de profundidade, e ele enterrou a sua árvore. E tudo que ele ia fazendo, ele conversava: mamãe, eu estou enterrando a árvore aqui. Mamãe, eu agora vou colocar calcário. Mãe, eu estou podando, eu estou afofando a terra. Mãe, eu agora vou pôr humus de minhoca. Cada semana o Miguel fazia alguma coisa, e a sua mãe ficava lá ela tinha uma cozinha no fundo da casa, e ele ficava falando alto, e a gente desse lado de cá, a gente ouvia tudo que ele falava. E a árvorezinha foi crescendo, ele afofava a terra, aí ele pegava e trazia um produto orgânico para ele mexer, um adubo orgânico de gado, de galinha, misturava na terra, a árvore ia crescendo, ia ficando bonita, ia desenvolvendo, e todo fim de semana ele tinha um cuidado especial, e aquela árvore foi ficando bonita, uma árvore frutífera, linda. Depois de uns 4, 5 anos, de todo fim de semana ele falar do seu operacional, um dia ele chega e ele começa a gritar do outro lado: maldita árvore, e eu ouço um som de uma batida de uma madeira batendo numa outra madeira, e ele: maldita árvore, eu encosto uma escadinha e subo no muro e falo: ô Miguel, o que está acontecendo com você? Está fazendo, o que tem com essa árvore? Ele falou assim: ô Cid, você precisa ver como eu cuido dessa árvore. Eu comprei essa árvore há uns 5 anos no Ceasa. Eu falei: eu me lembro que você comprou, depois você fez uma cova de 1 metro por 1 metro, depois você punha calcário, depois você afofava, depois você punha humus de minhoca, depois você chegava e punha um esterco de galinha, e você cuidava, e você podava, e você regava. Como é que você sabe isso? Você falava para sua mãe, a gente ouvia aqui tudo. Ele falou: é isso mesmo, Cid, há muito tempo que eu cuido dessa árvore. Você sabe qual é a fruta que eu mais gosto? Eu falei: não, eu gosto muito de manga, e eu nunca comi uma maldita manga dessa maldita árvore. Eu falei: pera um pouco, esse é um pé de goiaba. A gente é muito assim dentro da nossa vida. A gente tem o nosso pai e a nossa mãe, a gente quer que o nosso pai e a nossa mãe dê pra gente alguma situação, algum fruto que a árvore deles nunca conseguiu dar. Então, se você gosta de uma fruta vai lá e você enxerta no seu pé essa fruta para que esse pé possa dar. Se o seu pai não tem amor, você pode estar ensinando e doando para o seu pai amor. Se sua mãe tem dificuldade de chegar e ela é super protetora, você tem que ensinar que ela seja livre e enxertar no pé dela a liberdade para que ela também solte você. Então, esse é o primeiro. Nós temos alguns conceitos sobre perdão que são muito ruins.
Muitas vezes a gente é muito apático com relação às pessoas com as quais a gente convive e que possam estar fazendo alguma coisa pra gente. Eu conheço um amigo meu que tem uma mulher muito bonita e ele é muito apático porque ele tem medo de perdê-la e ela utiliza o dinheiro da família e ela utiliza mais do que eles ganham, então eles sempre estão no saldo devedor e ele tem medo de perdoá-la ou de se posicionar com relação a ela. Ele parece ficar passivo, é apático. Eu conheço também uma mulher que tem um marido que é provedor, que traz o salário e ele é muito agressivo e ela fica quieta em se posicionar e ela fala, não, eu o perdoo, mas é um perdão que é um perdão verbal e não um perdão de coração, sabe? Então quando você também vê pais que são agressivos e os filhos e as pessoas que convivem ficam nessa posição passivos e ficam apáticos, e também tem aqueles que entendem o perdão e são coniventes com alguma situação. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que um homem que vê o seu filho sendo mal educado com um parente, o avô, a avó ou um tio, desrespeitando, e ele faz como se nada tivesse, faltando ele ter um posicionamento com relação à criança. Ele convive com alguma coisa que está sendo ruim, sabe? Eu tenho uma criança minha, um outro caso que eu conheço, que uma outra pessoa que a gente estava conversando, a gente vê às vezes alguma pessoa depredando alguma coisa dentro do nosso patrimônio e a pessoa fica quieta, sabe? A pessoa se vê e começa, a pessoa tão pegando alguma propriedade pública e derrubando ou fazendo. Então é delicado a gente ver e parece que a gente fica conivente com relação a isso. Agora, como sair dessas situações com pessoas difíceis? Como sair? O primeiro passo que é importante para a gente ter é fazer um distanciamento psíquico dessa pessoa problemática. A gente fazer também um distanciamento muito grande também dos nossos pensamentos, os nossos diálogos mentais. Os nossos diálogos mentais são muito chatos quando a gente tem isso, gente. A gente tem um diálogo que fica chegando e fica nos cobrando o tempo todo. Vocês sabem disso assim? Nós somos assim. Eu tenho que fazer isso, eu deveria ter dito aquilo, eu poderia ter feito aquilo tudo. E isso a gente vem fazendo. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fica muito magoado, fica muito suscetível. A gente vai chegando e se ofendendo muito fácil com aquela agressão. A gente vai se magoando todo dia. Tem pessoas que ficam com tanto ressentimento do outro, que tem tanta raiva que começam a entrar num estado de apatia, num estado que ele fica com pouca vontade de enfrentar o mundo. Toda a raiva que ela tem daquela pessoa, em vez de ela chegar e trabalhar, como ela tem essa dificuldade de sair esse distanciamento, ela começa ficando para baixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para chegar, como sair disso aqui, é fazer esse distanciamento da pessoa, da situação, desses nossos diálogos, se a gente começar, sabe? Porque senão, se a gente mantiver esses ressentimentos, a gente vai ter trava para a gente poder chegar e realmente perdoar essa pessoa. Quanto mais você mantém esse ressentimento, então a primeira coisa é a gente entender isso tudo. Hoje, nessa inicial, nós falamos de histórias, de como é o perdão, de como existem situações comuns do dia a dia com as pessoas, com os nossos genitores, as pessoas do nosso convívio. Nós falamos também os vários tipos de procedimento, como nós podemos ser apáticos com relação a isso tudo, como nós podemos ser coniventes em situações assim, e para sair disso daqui, o que nos foi pedido, o que é sugerido para a gente, é que a gente vai fazendo esse distanciamento. Nós temos uma segunda parte que nós vamos falar dessa renovação dessa nossa atmosfera mental. Nós vamos falar também sobre as ideias, a ideação. Nós somos arquitetos que podemos idear nossas ideias de uma forma diferente. E nós vamos chegar e vamos estar conversando sobre fazer esse desligamento dessas pessoas que a gente tem, que são entes queridos, no nosso perdão. Isso daqui, será que pode ser uma frieza nossa? Nossa, gente, esse tema é muito legal e nós vamos terminar esse tema no próximo vídeo. Tamo lá, até breve, amigos.